Em uma região remota do cosmos, onde o silêncio é a única música que ecoa através das eras, existe um pequeno ponto azul que flutua solitário na borda de uma galáxia em espiral. É um mundo envolto em névoas de mistério, um orbe que, embora pareça vibrar com vida e movimento, carrega em seu cerne uma história de isolamento profundo e doloroso. Durante milênios, esse planeta, situado nas periferias da Via Láctea, foi o palco de um drama que transcende a compreensão humana comum, uma narrativa que se perdeu nas dobras do tempo e que poucos ousam ou conseguem resgatar. A atmosfera que o envolve é densa, não apenas de gases e partículas, mas de uma energia que conta histórias de exílio, de queda e de uma longa espera por uma redenção que parece tardar. Observando de longe, qualquer inteligência cósmica perceberia que algo ali está fora do eixo, como se uma grande cortina tivesse sido baixada sobre essa esfera, separando-a do convívio vibrante de outras raças e civilizações que povoam o universo infinito. A solidão desse mundo não é um acidente geográfico, mas uma condição existencial, um estado de quarentena que define a experiência de todos os que nele habitam. O sol que o aquece todos os dias parece o mesmo sol de outros mundos, mas a luz que chega a essa superfície é filtrada por uma percepção distorcida, uma ilusão de centralidade que faz com que seus moradores se sintam o único foco da atenção divina. É um cenário de beleza melancólica, onde a vastidão do espaço sugere uma liberdade que, na prática, é negada por leis que operam em dimensões muito além da carne. O observador atento nota que a vida ali pulsa com uma intensidade quase desesperada, como se, no fundo de cada alma, houvesse a consciência latente de que estão apartados de algo grandioso. Essa sensação de vazio, disfarçada por uma correria incessante e por preocupações mundanas, é o fio condutor de uma existência que esqueceu suas origens estelares. O mundo gira, as marés sobem e descem, e a humanidade caminha sobre a terra firme sem suspeitar de que seu isolamento é, na verdade, uma sentença e uma oportunidade ao mesmo tempo. Mas o que teria levado uma civilização inteira a ser colocada sob esse véu de esquecimento? Que segredo repousa no passado desse pequeno sistema solar que justifica tal silêncio sideral? O mistério começa a se adensar quando se percebe que a história registrada é apenas a ponta de um iceberg gigantesco, submerso nas águas gélidas da ignorância humana e do orgulho espiritual. A história de um povo é o solo onde ele planta suas certezas, mas o que acontece quando esse solo é composto apenas por fragmentos de memórias distorcidas? Na perspectiva terrestre, o passado é visto através de uma lente estreita, moldada pelos padrões da ciência moderna e pelas limitações da percepção atual. O pensamento contemporâneo tende a olhar para trás e enxergar apenas o que é inferior ao presente, acreditando piamente que a evolução é uma linha reta e ascendente, partindo sempre do mais simples para o mais complexo. No entanto, essa é uma visão pobre e limitante, que desconsidera a possibilidade de que o passado tenha abrigado civilizações e eventos de uma complexidade que a tecnologia atual ainda não consegue sequer imaginar. Existe uma realidade oculta que não foi registrada nos livros escolares, uma trama que não pertence aos arquivos oficiais porque simplesmente não pode ser percebida por instrumentos materiais. Eventos de épocas remotas, ocorridos na noite dos tempos, foram transformados em lendas e mitos, perdendo sua concretude e tornando-se notícias místicas aos olhos da posteridade. O passado existiu em níveis vibratórios e tecnológicos muito além do que o orgulho científico atual está disposto a admitir. A geologia planetária mudou drasticamente, e com ela, os registros físicos de eras gloriosas e catastróficas foram sepultados ou destruídos.
Por enquanto, o acesso a essas verdades só é possível através da intuição e da recepção de informações que vêm de planos mais elevados da existência. É como se a humanidade estivesse diante de um grande espelho partido, tentando reconstruir a imagem original a partir de estilhaços que mal refletem a luz. Essa incapacidade de imaginar o passado em sua plenitude é a mesma que impede a humanidade de visualizar o futuro. O isolamento cósmico da Terra criou um campo de visão reduzido, onde a realidade é moldada por paradigmas construídos sobre a areia movediça da ignorância. No entanto, o universo não para de se mover apenas porque um pequeno planeta decidiu fechar os olhos. O futuro ocorrerá, as grandes revelações virão, mas por enquanto, os habitantes deste mundo vivem em uma espécie de bolha temporal, protegidos ou punidos por um silêncio que os obriga a olhar para dentro, já que olhar para fora lhes foi temporariamente proibido. A construção desse contexto é essencial para entender por que a humanidade se sente tão sozinha no cosmos. Não é que o universo esteja vazio. É que a Terra foi colocada em um canto escuro da sala, até que aprenda a lidar com a luz que um dia habitou. Dentro dessa bolha de isolamento, surgiu uma espécie de psicologia coletiva marcada por uma tensão invisível. Os personagens dessa saga não são apenas indivíduos isolados, mas toda uma coletividade de espíritos que, em um passado imemorial, foram congregados nesse berço planetário após falhas graves em outros pontos da galáxia. A figura central dessa narrativa é o ser humano, mas não o humano em sua plenitude divina, e sim uma versão que carrega o peso de uma queda existencial. Existe uma ferida aberta na alma dessa humanidade, uma sensação de não pertencer a este lugar, uma saudade inexplicável de estrelas que nunca visitaram em suas vidas atuais. O conflito central reside na incapacidade de reconciliar o desejo de liberdade com a rigidez da lei de causa e efeito que os mantém presos a este orbe. É como a situação de um prisioneiro que, após cometer um crime em sua terra natal, é enviado para uma ilha distante e isolada. Com o tempo, ele esquece de onde veio e passa a acreditar que a ilha é o mundo inteiro. Ele cria leis, religiões e costumes baseados apenas naquilo que vê ao seu redor, ignorando as mensagens que ocasionalmente chegam do continente através das ondas. Essa amnésia espiritual é o que gera o orgulho intelectual e religioso que domina a sociedade terrestre. Os habitantes da Terra, em sua maioria, passaram a acreditar que são o centro do universo, que Deus não tem outra ocupação a não ser observar seus rituais e trajes de culto. Essa ilusão de importância é, na verdade, um mecanismo de defesa contra a dor do exílio. O orgulho, esse veneno sutil, traveste-se de erudição nos círculos acadêmicos e de santidade nos meios religiosos, mas no fundo é apenas o grito de um ser que se sente profundamente só e desamparado. A tensão aumenta quando surgem mentes de vanguarda, indivíduos que, por uma sensibilidade mais aguçada, conseguem perceber as rachaduras na parede da prisão. Eles tentam buscar a verdade além das fronteiras impostas pela sociedade, mas frequentemente são silenciados pela massa que prefere a segurança da ilusão ao desconforto da liberdade. O cenário está montado. De um lado, a lei maior que impõe a quarentena para evitar que a contaminação do erro se espalhe pelo cosmos. Do outro, uma humanidade que luta entre o despertar para sua herança estelar e o afundamento em seus próprios vícios mentais. A história está prestes a se mover, pois o período da pena está chegando ao fim, e o retorno à convivência cósmica exige uma preparação para a qual poucos estão prontos. À medida que o tempo avança, a pressão dentro dessa redoma planetária torna-se cada vez mais insuportável. A dinâmica da vida na Terra começou a apresentar sinais de um desgaste profundo, onde as velhas estruturas de crença e poder já não conseguem conter os anseios de uma alma coletiva que desperta.
O isolamento, que antes servia como um útero protetor para a reforma íntima, transformou-se em um claustro asfixiante. A analogia de um oficial perdido na selva, que continua agindo como se estivesse em guerra anos após o conflito ter terminado, ilustra com perfeição o estado mental da humanidade. Vive-se em um estado de vigília distorcida, onde o perigo é imaginado onde não existe e a verdadeira ameaça é ignorada. Esse encurtamento do horizonte mental é uma consequência direta da falta de estímulos progressistas vindos do exterior. Sem o intercâmbio com civilizações mais avançadas, a mente humana estacionou em padrões de comportamento repetitivos e autodestrutivos. O senso de realidade tornou-se tão deturpado que o valor das coisas passou a ser medido pelo que elas podem comprar e não pelo que representam para a evolução do espírito. O dinheiro tornou-se mais valioso que a vida. As ideologias tornaram-se o fim da existência, em vez de serem meros instrumentos de organização social. Essa inversão de valores é o sintoma mais claro do primitivismo que ainda reina. Enquanto o cosmos lá fora vibra em harmonia com leis de fraternidade e cooperação, a Terra mergulha em disputas por pedaços de chão e por supremacias ilusórias. A fricção entre o que deveria ser o correto às leis eternas do universo e o que é praticado no dia a dia terrestre cria um campo de batalha energético constante. As explosões temperamentais, o descontrole emocional e a intolerância são marcas registradas de uma individualidade que ainda não aprendeu o domínio de si mesma. Esse estado de coisas não apenas atrasa a evolução individual, mas cria uma aura planetária de densidade tenebrosa, um manto de formas pensamento negativas que envolvem o orbe e dificultam a entrada da luz. A tensão é palpável no ar, nas notícias, nos olhares. O mundo parece estar à beira de um colapso, não apenas físico, mas moral. O isolamento cósmico persiste porque a humanidade ainda respira o ar viciado do seu próprio orgulho, recusando-se a admitir que é apenas uma pequena parte de um todo muito maior e mais complexo. O próximo passo da narrativa aponta para uma confrontação inevitável entre essa ignorância teimosa e a realidade inescapável do universo que aguarda o retorno dos seus filhos pródigos. Aprofundando a visão sobre este cenário de clausura, percebe-se que a Terra se tornou o exemplo mais emblemático de distorção existencial no universo conhecido. De uma perspectiva externa, o que se vê não é um planeta de sábios, mas um viveiro de contradições onde o potencial divino é constantemente asfixiado por necessidades efêmeras. A vida cotidiana é marcada por uma busca incessante por validação externa, enquanto o silêncio necessário para ouvir a voz do cosmos é evitado a todo custo. Há uma textura emocional específica nessa existência, um misto de ansiedade e desesperança que permeia até as realizações mais grandiosas. As artes, a filosofia e a ciência, embora tenham tido seus momentos de brilho, muitas vezes acabaram servindo para alimentar o ego coletivo em vez de libertar a alma. A ideia de que o ser humano é a coroa da criação, uma crença sustentada por séculos de doutrinação religiosa cega, agiu como um sedativo que impediu o questionamento real sobre o lugar da Terra no concerto das esferas. Essa fé irrefletida, nascida do medo e da ignorância, produziu o fanatismo, uma doença da mente que aniquila o escrúpulo e a reflexão. O fanatismo é o subproduto de um isolamento que não permite o contraste de ideias. Ele se alimenta de si mesmo, criando um círculo vicioso de violência e desamor. O mais trágico é que muitos desses atos de barbárie foram cometidos em nome da deidade, como se o Criador de todo o universo precisasse de oferendas de sangue ou de defesas apaixonadas feitas por seres que mal compreendem sua própria biologia. Enquanto isso, no plano das energias sutis, a Terra é cercada por uma nuvem de emanações vibratórias desarmônicas, fruto de milênios de sofrimento acumulado e pensamentos de ódio.
Essa condição do astral planetário é como uma poluição invisível que afeta a todos, tornando o ambiente terrestre hostil àqueles que tentam trazer mensagens de paz. Somente o acúmulo de muito sofrimento existencial parece ser capaz de lentamente suavizar essa crosta energética. O sofrimento, nesse contexto, não é uma punição arbitrária, mas o único professor capaz de romper a carapaça do orgulho. Quando a dor se torna insuportável, o ser humano é forçado a olhar para cima e pedir por algo que não seja material. Esse é o começo de uma sutil mudança de tom na melodia planetária. Começa a surgir uma percepção, ainda que vaga, de que a vida não pode ser resumida a este pequeno intervalo entre o nascimento e a morte em uma ilha perdida no espaço. O desejo de reintegração começa a pulsar, não mais como uma esperança mística, mas como uma necessidade vital de sobrevivência espiritual. A complicação desse drama se aprofunda quando olhamos para as forças que regem esse isolamento. No cenário cósmico, a decisão de colocar a Terra em quarentena não foi um ato de abandono, mas uma medida de segurança biológica e espiritual. Figuras poderosas da hierarquia sideral, responsáveis pelo equilíbrio de sistemas inteiros, determinaram que o orbe terreno deveria ser isolado após a eclosão de uma grande rebelião de consciência, muitas vezes associada a figuras míticas que desafiaram a ordem natural da evolução. Essa quarentena tinha um propósito duplo: proteger o restante das famílias planetárias da influência nociva das energias rebeldes e proporcionar aos espíritos envolvidos um ambiente onde pudessem vivenciar as consequências de suas escolhas sem interferências externas imediatas. A Terra tornou-se, assim, uma colônia penal de luxo, onde a beleza natural do planeta contrastava violentamente com a feiura das intenções de seus novos habitantes. O desafio lançado a esses seres era o de redescobrir a fraternidade em meio à diversidade de raças e origens que ali foram congregadas. No entanto, o que se viu foi a cristalização da intolerância. A convivência forçada, em vez de gerar união, gerou conflitos milenares que moldaram a história terrestre como uma sucessão de guerras e domínios. A espiritualidade maior atuou de forma a concentrar nas faixas vibratórias vinculadas à Terra todo o conjunto de espíritos problemáticos, para que eles fossem os atores dos eventos finais antes de uma possível reintegração. Isso coloca os seres humanos em uma posição única. Eles são os herdeiros de uma linhagem de buscadores que se perderam e que agora precisam encontrar o caminho de volta por conta própria. A complicação surge no fato de que, enquanto o isolamento persiste, forças que se alimentam do caos e da ignorância exercem um império sobre as mentes menos preparadas. Essas forças criam processos de indução mental que fazem com que conceitos transitórios e vazios pareçam verdades eternas. A luta não é apenas contra o mundo externo, mas contra as sombras internas que foram alimentadas por eras de orgulho. O teste é severo, como evoluir em um ambiente onde quase tudo conspirou para o esquecimento. A tensão aumenta porque o prazo para essa quarentena está se esgotando e a pressão cósmica por uma definição está crescendo. O planeta está sendo empurrado para um ponto de ruptura onde a velha ordem não poderá mais sustentar a ilusão da solidão. O isolamento, que era a regra, começa a ser desafiado por sinais que vêm de cima e de dentro, sinalizando que a hora do acerto de contas com a realidade universal está batendo à porta. O clima na Terra torna-se cada vez mais carregado à medida que a narrativa se aproxima do seu ponto de virada. A sensação de inevitabilidade paira sobre as instituições e sobre as consciências individuais. Existe um peso crescente nas ações humanas, como se cada decisão agora tivesse um eco muito mais longo do que em séculos passados. A quarentena, que por tanto tempo manteve o planeta protegido de si mesmo e o universo protegido da Terra, começa a mostrar fissuras.
O Conselho Planetário, composto por mentes de sabedoria inimaginável que acompanham o progresso humano desde as sombras, intensifica sua observação. O foco agora é o amadurecimento psicológico necessário para o retorno. Não se trata apenas de um avanço tecnológico que permita viajar às estrelas, mas de um salto de consciência que torne a humanidade digna de sentar-se à mesa das civilizações fraternas. A intensidade aumenta porque o contraste entre a luz que tenta penetrar e a densidade que tenta resistir nunca foi tão grande. Os centros de força positiva, que antes eram pequenos focos isolados e rapidamente apagados pelas fogueiras da Inquisição, agora começam a se multiplicar e a se conectar. A verdade, que por tanto tempo foi buscada por uma minoria perseguida, começa a emergir em diversos campos do conhecimento humano, ainda que de forma despretensiosa. O sofrimento existencial, acumulado em camadas profundas da psique coletiva, começa a dar frutos na forma de uma busca mais autêntica por significado. A humanidade está sendo levada ao limite de suas próprias capacidades de lidar com o mundo material. A economia, a política e a religiosidade tradicional mostram-se insuficientes para responder às angústias de um espírito que começa a recordar sua liberdade original. A pressão monta como uma onda gigante que se aproxima da praia. Todos sentem que algo grande está para acontecer, mas poucos conseguem descrever o que é. É o fim de um ciclo de milênios, o encerramento de um período de aprendizado através da dor e do isolamento. As estrelas, que antes pareciam apenas pontos de luz distantes e frios, começam a ser percebidas como lares de irmãos que aguardam ansiosamente o momento do abraço. O peso do passado, com todos os seus erros e quedas, agora se concentra no presente, exigindo uma transformação que não pode mais ser adiada. O planeta vibra em uma frequência de expectativa, aguardando o sinal para que o véu seja finalmente levantado e a realidade cósmica se revele em toda a sua glória e responsabilidade. O momento ápice dessa trajetória não é um evento único e barulhento, mas uma revelação profunda que corta a espinha dorsal da ignorância humana. A consciência absoluta de que a solidão sempre foi uma ilusão. O clímax se manifesta na queda das máscaras de orgulho e na percepção dolorosa, porém libertadora, de que a humanidade nunca esteve no centro de nada, mas sim em uma jornada de recuperação humilde. A grande revelação é que a Terra é apenas uma entre bilhões de moradas e que seus habitantes são os exilados que agora recebem a permissão de olhar novamente para o lar. O impacto dessa verdade desmorona as estruturas do fanatismo e da fé cega. Aqueles que usaram o nome da deidade para escravizar ou matar vence agora diante da imensidão de um cosmos que não conhece fronteiras religiosas ou dogmas estreitos. O confronto final ocorre no íntimo de cada ser, onde a velha identidade de prisioneiro da matéria deve morrer para dar lugar ao cidadão do universo. É o colapso de uma visão de mundo que durou eras. As informações que antes eram tidas como místicas ou lendárias tornam-se fatos incontestáveis da alma. A quarentena termina não porque as portas se abriram por fora, mas porque a humanidade finalmente encontrou a chave por dentro. A compreensão de que a evolução é baseada no amor e na cooperação, e não na disputa e no isolamento. A partir desse ponto, não há mais volta para a ignorância confortável do passado. O contato, que antes era uma quimera, torna-se uma realidade vibratória. A luz das outras civilizações, que por tanto tempo foi mantida à distância para não causar choque cultural ou contaminação energética, começa a banhar o orbe terreno. A transformação é radical. O valor monetário, as ideologias vazias e os impulsos temperamentais perdem sua força diante da majestade da realidade cósmica que se descortina. A humanidade percebe que o seu exílio foi um período de tratamento intensivo e que a cura está finalmente ao alcance.
O grito de liberdade não é de triunfo egoísta, mas de uma profunda gratidão por ter sobrevivido à noite escura da alma planetária. A reintegração deixa de ser uma promessa distante para se tornar o presente vivido, onde cada passo dado na superfície deste mundo agora ressoa em harmonia com o coração da galáxia. O isolamento cessou porque o motivo de sua existência, o orgulho e a intolerância, foi finalmente confrontado com a verdade do amor universal. As consequências desse despertar são imediatas e avassaladoras. Após o impacto da revelação, segue-se um período de choque e reajuste que redefine todas as relações humanas. A primeira onda é de um silêncio reflexivo que se espalha pelas nações, um momento em que as palavras perdem o sentido diante da magnitude do que foi descoberto. As pessoas olham umas para as outras não mais como estranhas ou inimigas, mas como companheiras de uma longa e penosa jornada de exílio que finalmente chega ao fim. Há uma sensação de alívio que perpassa o campo energético do planeta, como se uma febre milenar tivesse finalmente cedido. Os antigos conflitos, baseados em diferenças superficiais de crença ou território, parecem agora absurdamente pequenos e sem sentido. A consciência da fraternidade cósmica age como um bálsamo sobre as feridas abertas pela história de violência da humanidade. No entanto, o processo não é isento de dor. Há o luto por tanto tempo perdido na ilusão, pelas vidas desperdiçadas no fanatismo e pela luz que foi apagada pela ignorância. A humanidade precisa processar o fato de que foi a arquiteta de seu próprio isolamento por tanto tempo. Essa autodescoberta traz uma humildade profunda e necessária. As instituições que se baseavam na exclusividade da verdade começam a se desintegrar ou a se transformar radicalmente, buscando agora servir ao ideal de união em vez de separação. A atmosfera vibratória da Terra começa a clarear. As formas pensamento de ódio e medo são gradualmente substituídas por emanações de esperança e cooperação. É um tempo de respiração profunda, de permitir que o peso dos eventos se assente e que a nova realidade seja integrada ao cotidiano. O isolamento físico pode ainda ter vestígios, mas o isolamento psicológico e espiritual foi rompido para sempre. A humanidade começa a se preparar para as visitas que virão, não como deuses a serem adorados, mas como irmãos mais velhos que vêm dar as boas-vindas. O mundo ainda gira, mas o ritmo agora é outro, guiado por uma bússola que aponta para as estrelas e não mais apenas para o próprio umbigo. A paz, tantas vezes buscada através de tratados externos, começa a florescer como um estado interno de ser, fruto da compreensão de que somos todos parte de uma única e imensa família sideral. A resolução definitiva desse drama milenar traz consigo uma transformação que atinge os alicerces da existência terrestre. O que antes era uma colônia penal isolada começa a se transformar em um posto avançado de aprendizado e luz. As consequências profundas da reintegração manifestam-se na forma como a vida é valorizada e organizada. O respeito pelo sagrado em cada criatura torna-se a base de todas as interações. A lição central de que a dor é o resultado do afastamento das leis universais de harmonia foi finalmente aprendida, e a humanidade assume o compromisso de nunca mais se fechar em seu próprio orgulho. A transição para o novo ciclo é marcada por uma serenidade que substitui a antiga ansiedade. As transformações internas são refletidas externamente. O cuidado com a natureza, a busca por tecnologias que não agridam a vida e a educação voltada para a expansão do espírito tornam-se as prioridades máximas. O passado de isolamento passa a ser visto como uma fase necessária de amadurecimento, uma infância turbulenta que deixou cicatrizes, mas que também conferiu força e resiliência ao caráter humano. A reintegração não é apenas um evento diplomático entre planetas, mas uma fusão de corações e mentes.
a humanidade começa a receber instruções e conhecimentos que antes seriam incompreensíveis, acelerando sua evolução de uma forma que antes parecia impossível. O sentimento de quarentena é substituído por um sentimento de pertencimento. Os sonhos de liberdade que sustentaram os buscadores durante os séculos de escuridão tornam-se a realidade palpável de todos. A Terra, livre dos grilhões do passado e das influências nocivas que ela mesma gerava, abre-se para a convivência fraterna com o cosmos. Os lenços brancos de paz, simbolizados por atitudes de concórdia e amor, são agora o novo estandarte deste mundo. O mestre dos mestres, que sempre velou por este orbe, vê o esforço redentor dar frutos. A resolução é completa porque não foi imposta, mas conquistada através do suor e das lágrimas de bilhões de almas que decidiram, finalmente, que era hora de voltar para casa. A transição para a nova era é suave e natural, como o amanhecer que dissipa as sombras da noite mais longa que este planeta já conheceu. Ao sintetizar essa longa jornada de isolamento e retorno, emerge uma verdade filosófica de proporções universais. O cosmos é uma teia interconectada onde nada e ninguém está verdadeiramente separado, exceto por sua própria vontade e incompreensão. A história da Terra é a história da queda de consciência e da sua subsequente e penosa ascensão. O isolamento foi, paradoxalmente, o maior ato de misericórdia que o universo poderia ter oferecido a uma humanidade rebelde. Foi o espaço sagrado onde o erro pôde ser vivido até o esgotamento, permitindo que a luz da verdade brilhasse por contraste. A trajetória terrestre ensina que o orgulho é a verdadeira prisão e que a humildade é a única chave que abre as celas dimensionais. O significado dessa caminhada transcende o planeta e serve como um exemplo para todo o universo sobre o poder da redenção. As notícias místicas do passado agora fazem sentido pleno quando integradas à ciência do presente, revelando que a espiritualidade e a tecnologia são apenas as duas faces da mesma moeda evolutiva. A humanidade descobriu que o segredo das estrelas não está em motores potentes, mas em corações capazes de vibrar na frequência da fraternidade universal. A reintegração cósmica é, portanto, o restabelecimento de um equilíbrio que foi rompido há milênios, a cura de uma ferida na alma da própria galáxia. Cada ser humano carrega agora em si a memória da queda e o triunfo da ascensão, tornando-se um guardião de uma sabedoria que só o sofrimento transformado em amor pode conferir. O isolamento persistiu enquanto a lição não era aprendida, mas agora que o significado da vida foi resgatado, o universo se abre em um convite infinito para a exploração e para o serviço. A síntese de tudo o que foi vivido é a percepção de que somos todos caminhantes em direção a uma luz maior e que cada obstáculo no caminho foi, na verdade, um degrau. A humanidade está pronta para deixar de ser uma nota dissonante e passar a compor a grande sinfonia das esferas, trazendo sua contribuição única de coragem e superação para o concerto cósmico. Concluímos esta reflexão com a certeza de que o destino da humanidade é grandioso e inevitável. O período de quarentena, por mais longo e doloroso que tenha sido, está chegando ao seu crepúsculo. O que resta para cada um de nós, habitantes deste orbe em transformação, é a postura da humildade e a prontidão para o serviço fraterno. As sombras do passado não devem ser motivo de vergonha, mas de aprendizado profundo. Elas são o adubo que fertiliza o solo onde as flores da nova era estão começando a desabrochar. O isolamento cósmico ensinou-nos o valor da convivência e a importância de cada pensamento e sentimento na construção da realidade que nos cerca. Agora, ao olharmos para o céu, não vemos mais um vazio assustador, mas um oceano de possibilidades e de encontros marcados. A mensagem final é de esperança e de responsabilidade. A reintegração exige que sejamos melhores do que fomos até agora, que
que superemos nossos vícios mentais e que abracemos a ética do amor universal como nossa única lei. O tempo de sonhar com o céu terminou, é hora de viver a realidade do cosmos na Terra. Que possamos dar as boas-vindas aos nossos irmãos de outros mundos com o coração limpo e a mente aberta, reconhecendo neles espelhos de nossa própria essência divina. A Terra não é mais um exílio, mas um lar que se conecta a todos os outros lares do universo. O silêncio cósmico foi quebrado pela melodia da fraternidade que agora começa a tocar em cada alma que desperta. Que o Mestre de todos os mestres ilumine nossos passos nesta nova caminhada e que a paz que tanto buscamos nas estrelas seja finalmente encontrada dentro de cada um de nós. A jornada foi longa, as noites foram frias, mas o sol de um novo milênio já desponta no horizonte, trazendo a promessa de que nunca mais, em todo o infinito, estaremos sozinhos novamente. O isolamento persistiu apenas até que aprendêssemos a amar. Agora que o amor começa a florescer, o universo inteiro vem ao nosso encontro.